Seja bem-vinda ao terceiro vídeo da nossa série de videoaulas. Vamos entrar agora no capítulo 2.3, continuando ainda a mesma ideia de radiação. Vamos falar agora sobre a cinética do decaimento radioativo. Então, a ideia desse capítulo é mostrar que um nuclídeo que é instável, ele tende a chegar no nuclídeo estável. Por quê? Ele não consegue se manter naquela instabilidade, então ele decai. E a gente vai ver a série de decaimentos e coisas desse tipo, que faz justamente com que o nuclídeo mude para um outro nuclídeo. Por exemplo, a gente vai ver saindo do urânio para ir para outro nuclídeo, até chegar no chumbo, para chegar em um nuclídeo que ele fique estável. E essa transformação, né, é inexorável. Então é algo que você não evita. Ele vai cair de um jeito ou de outro. Tá? Então, quando a gente considera um nuclídeo individual, é impossível antecipar o momento exato que ele vai decair. Você só sabe que ele vai. Essa é a ideia. É um processo que a gente chama de processo aleatório. Por que processo aleatório? Seria mais ou menos no exemplo que ele dá da moeda. Você sabe que algo vai acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer. Então quando a gente joga a moeda no ar, ela tem duas opções. Ou ela vai cair cara, ou vai cair coroa. Esse processo é aleatório. Você sabe quais resultados são possíveis, mas você não sabe o resultado que vai sair. E aí a gente trabalha então com probabilidade. Na mecânica quântica, que envolve muito essa parte aqui, que a gente está, que é a parte que trabalha os núcleos, os elétrons, partículas subatômicas, muita coisa é probabilidade. Muita coisa a gente não consegue definir aquilo, não é o macro. Por exemplo, quando a gente está no macro, a gente consegue, sei lá, calcular basicamente onde um carro vai estar, sabendo a velocidade dele e a aceleração, se ele tem aceleração ou não. Então você consegue definir isso no macro. Agora no subatômico, você não consegue definir onde vai estar determinada partícula em determinado momento. Então você trabalha muito com a ideia de probabilidade. Então, quando a gente tem um processo aleatório, a gente tem a probabilidade que aquilo vai dizer que aquilo vai acontecer. Então a gente não tem basicamente a ideia de vai acontecer isso, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Por exemplo, uma moeda, se eu atirar para o ar, eu sei que tem 50% de chance de cair cara ou cair coroa. Então, né, nesse processo de decaimento, a gente tem meio que a mesma ideia de calcular a probabilidade do elemento decair. A gente tem tempos de meia-vida, a gente consegue definir como que ele cai. Então, a gente pode dizer qual a probabilidade. E se a gente analisar a estatística de acontecimento, a gente consegue ter tipo uma ideia mais certa do que acontece. Então seria basicamente assim, ó. Até coloquei um exemplo aqui que não tá, mas acho que fica claro. Imagine você tem dois dados e você joga ele um certo número de vezes. A probabilidade que vai sair o número 7 é muito grande. Então o maior número que vai sair na somatória dos dois é o 7. Então você tem uma certeza que a maior probabilidade é 7. Então você consegue trabalhar em torno disso. É meio que a mesma ideia. Aqui ele usa a ideia da moeda. Então se você tirar a moeda várias vezes, a ideia fundamental é o quê? Que vai cair provavelmente metade cara e metade coroa. Nada impede que você jogue a moeda 7 vezes e as 7 vezes cai cara. Nada impede. Essa é a ideia da probabilidade. Ela não está restrita a algum negócio. Ela está a chance daquilo acontecer. É difícil acontecer de cair 7 vezes seguida a cara? Mas não é impossível. Não é impossível isso acontecer. E a mesma coisa do elemento radioativo. Ele vai decair, mas você não sabe quando que ele vai decair.
Então ele é aleatório, tá? E tem essa probabilidade bem definida. Então até no exemplo ele fala: o núcleo de Ag108 tem em cada segundo, Ag é prata, tem em cada segundo que passa uma probabilidade de 1 em 200 de decair. Então essa é a chance. Então nesse exemplo, a prata tem em cada segundo uma probabilidade de 1, a prata 108, em 200 de decair. Se a gente tiver 200 milhões de núcleos, a gente espera que 1 milhão tenha decaído. Por quê? Porque a gente tem que manter a proporção. Então se aí tem 1 por 200, se você fizer na calculadora, 1 dividido por 200, ele dá 5 vezes 10 a menos 3. Vou focalizar aqui. Fica um pouco, fica ao contrário. Fica 5 vezes 10 a menos 3. Se eu fizer 1 milhão por 200 milhões, vai ser 5 vezes 10 a menos 3. Porque tem que manter a proporção. Então a ideia é o que? Se tá de 1 para 200 para cair, então a probabilidade é 0,0005. 0,005. Então, se eu tiver 200 milhões, eu aumentei. Então a probabilidade, a chance é que tenha caído 1 milhão. Vai ter caído? Não sei. A probabilidade é essa. Então quando a gente considera uma amostra, à medida que o tempo ocorre, seu número diminui. Por quê? É justamente por isso. Então se um segundo lá, o exemplo da prata, decai 1 a cada 200, em 2 segundos a gente vai ter mais chance de ter decaído. Em 3 segundos, mais chance de ter decaído. Então conforme passa o tempo, a chance do elemento decair é alta, aumenta. Então a gente tem uma ideia de que o decaimento vai ser proporcional ao tempo. E aí a gente chega justamente nessa equaçãozinha, ó. Porque quando a gente considera uma amostra de determinado nuclídeo, o número de decaimento ocorre no intervalo de tempo. Então, a gente tem o número de decaimento, vai aumentar conforme o número de tempo. Eles são proporcional. Além disso, o número de nuclídeo ele é proporcional ao tempo e inversamente proporcional ao número de núcleo. Por quê? Se a gente for perceber mais ou menos, porque a gente tem uma constante, que é o lambda, e o número de núcleos radioativos é o n. Então o que vai acontecer? Conforme decai a quantidade de núcleo, aumenta o número de decaimento e o número de núcleo diminui. Então ele é meio que inversamente proporcional também, tá? Na verdade, o tempo é inversamente proporcional ao número de núcleo. E a gente consegue construir uma taxa de decaimento. Por quê? Porque a gente consegue, se a gente dividir o número de núcleo pelo tempo, a gente tem essa taxa de variação. Então a gente vai entender a variação dos nuclídeos, o ΔN, né? Que é a variação dos nuclídeos, o tanto que vai ter no início e o tanto no fim. Então no início, como tem um número de decaimento, no início vai ter menos do que no fim. Então o ΔN ele é o número inicial menos o número de decaimento. Aí a gente tem o N final, na verdade. O N final, o número de nuclídeo final, é o número inicial menos o número de decaimento. Então, o ΔN, na verdade, vai ter o negativo. Por quê? Porque ele mostra que essa amostra diminui com o tempo. Na verdade, isso que faz o valor ser oposto, sabe? Não vai ser, na verdade, necessariamente o que eu tinha falado, inversamente proporcional. Porque, na verdade, ele é proporcional. Só que você diminui um e aumenta outro. Porque conforme você passa o tempo, você aumenta o nuclídeo. Fica um pouco confuso na equaçãozinha lá, mas o sinal de negativo ele meio que mostra isso. Que o ΔN justamente faz com que o número de nuclídeo diminui. E o número de decaimento aumenta. Ele vai diminuir com o tempo e aumentar. Então se a gente for
observar a taxa que varia, então conforme varia com o tempo, o número de decaimento, a gente tem uma diminuição do número de nuclídeos. Aí fica um pouco confuso, mas vamos recapitular. Eu tenho um número de decaimento, né? Esse decaimento, conforme passa o tempo, vai decair mais. Então, conforme passa o tempo, decai mais nuclídeos. Então, se ele decai mais, vai ter menos nuclídeos, entendeu? Então, o N representa o número de nuclídeos radioativos. De núcleos radioativos. Então, conforme passa o tempo, ele diminui esse número. E é isso que quer dizer a taxa de variação dele. E taxa de variação, eu não sei se você já ouviu falar, a gente chega numa coisa que a gente chama de derivada. É por isso que tem esse dn e dt. Porque ele é uma taxa de variação pelo tempo. Então, como que a gente... o que pode ficar confuso nessa parte é como que a gente sai dessa equação dn, dt e chega naquela outra ali embaixo. Bom, quando a gente fizer o vídeo exercício para não ficar longo aqui, se eu for demonstrar, eu vou mostrar como que chega de uma a outra. Usa um método de equação diferencial e a gente consegue mostrar que chega no número de nuclídeo radioativo ali, nessa expressão com E elevado. Mas a base é meio que a mesma, tá? Aí depois a gente vai entender. Agora, o que a gente precisa entender só da equação aqui. Depois você observa como que chega. Eu vou mostrar para você como chega. Bom, então qual que é a ideia? Eu tenho uma função de núcleos no instante t. Então você tem que pensar o quê? Conforme passa o tempo, eu vou ter uma determinada quantidade de nuclídeo. Então, se a gente interpretar a equação, tem um e elevado a menos. Então, quando a gente tem um e elevado a menos, ou qualquer número elevado a menos, esse número está embaixo, na verdade. Então, ele está dividindo. Então, conforme passa o tempo, ele divide o número. Então, essa exponencial é negativa, então ela decai. E esse lambda é a constante de decaimento. Em alguns casos, no exercício eu vou colocar algum... A gente vai enxergar como que encontra essa constante e aí chega no número de decaimento, no número de núcleo que vai ter depois de um instante t. A gente consegue calcular tudo isso daí. Parece complicada, mas não é tão complicada assim. A próxima equação eu acho que vai deixar mais claro como que funciona. E a gente tem também o n0, que é o núcleo de... A gente tem que ter o parâmetro. Então, no instante zero. Então, a ideia é o quê? O n0 está relacionado com t0. No tempo zero, lá, vamos colocar que você colocou, começar a contar do zero. Nesse instante, tinha quantos nuclídeos? Tinha quantos núcleos? Tinha esse número de núcleo. Então, passou tanto tempo, com essa equação, aí passou, sei lá, se for um elemento muito que demora tanto tempo em meia-vida grande, tipo urânio, passam milhões de anos. Se for um elemento que tem segundos, passa tantos segundos. Então, o T vai ser de acordo com o tempo de meia-vida de cada elemento químico que você está trabalhando. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Qual que é a ideia? Passou um tanto de tempo, eu vou encontrar quantos núcleos vai ter agora, nesse instante T que eu quero. Então passou tanto tempo, sei lá, 2 horas, eu encontro 2 horas. Passou 4,5 bilhões de anos, eu encontro também. Tanto que a datação de idade usa urânio, datação tipo por carbono, a gente consegue calcular a idade de fósseis. A gente consegue calcular essas coisas com o tempo pela datação de carbono, datação de urânio, tempo de meia-vida de cada um. Então esses elementos que conseguem decair, a gente usa para calcular. Chama-se, que eu uso o tempo de meia-vida. Já a gente chega no tempo de meia-vida, na verdade. Ou período de semivida, que chama aqui na apostila de vocês. Eu conheci quando eu fiz como tempo de meia-vida. Então aqui no gráfico a gente consegue justamente observar isso. Ó. No N tem um instante N0. No instante no instante 0, lá no início, lá em cima está um N0. Se você observar, então no instante T0, se a gente olhar no gráfico, lá no eixo, no encontro dos dois eixos,
ele tem a quantidade N0, que seria a quantidade que a gente quer lá em cima. Então lá em cima a gente tem o que? Se a gente usar o T0, a gente tem a quantidade N0. No tempo igual a T0, lá em cima fica T0 menos 0 dá 1, E elevado a T0 menos T0 dá 0, perdão, E elevado a 0 dá 1, NT igual a N0, tá? Tranquilo essa partezinha. Conforme passa o tempo, então quando eu chego com T, o T fica meio, a gente tem meio N0. É aí que é a ideia da meia vida. Então quando passa o tempo, passa metade do tempo, T meio, o que acontece? N decai pela metade. E aí que a gente tem a ideia de tempo de meia vida. Tá? A gente vai usar essa relaçãozinha. Então essa constante de decaimento é basicamente a probabilidade de que o núcleo decaia por tempo, obviamente. Então conforme passa o tempo, a probabilidade dele decair é tanto. Aí a gente tem essa constante de decaimento. Essa constante é característica. E a gente consegue encontrar ela na análise dimensional, porque ela é meio que como fosse uma frequência, sabe? É o inverso de um tempo. Como é o inverso de um tempo, é segunda menos 1. Segunda menos 1 é a frequência. E a gente chega no período de semivida. Esse período de semivida também é chamado de tempo de meia-vida. Quando eu fiz a disciplina de radiação, a gente chama de tempo de meia-vida. Mas é a mesma ideia. É o que? É um intervalo de tempo que o seu nuclídeo vai decair pela metade. Ele se reduz a metade. Então você tem lá uma porção de urânio. Quanto tempo vai demorar para que metade daquela quantidade lá que você tem decaia? Para que caia pela metade. Essa é a ideia do tempo de meia-vida. O bom do tempo de meia-vida facilita muita coisa. Por quê? Porque se a gente for observar na equação, ela deixa a equação muito mais tranquila de se trabalhar. Então, com o tempo de meia-vida, você consegue deixar mais tranquila a sua equação e facilita para fazer os cálculos. Porque justamente acontece o que? Se a gente observar lá em cima, na tabelinha, quando o T chega na metade, T meio, que é o tempo de meia-vida, o N0 está N0 sobre 2. Então lá naquela primeira equação da página 3 lá em cima, a gente deixa N0 sobre 2. Esse N0 sobre 2 vai ficar lambda T meio, que é o tempo de meia-vida. Então quando tiver T meio, a gente tem N0 sobre 2. Correto? E aí o que acontece? Como tem N0 e N0, eu consigo literalmente cancelar os dois N0. Então eu sumi com N0, fiquei só com T e com lambda. Então tem a probabilidade de decaimento, a constante de decaimento, e o tempo de meia-vida. E aí o que eu faço? Para eu derrubar ali e sumir com E, eu aplico uma coisa chamada LN. Também vou mostrar isso daqui para a gente entender. Eu aplico o LN dos dois lados, por isso que apareceu o LN ali. LN é o logaritmo na base E. Como eu apliquei o logaritmo de um lado, o logaritmo de E vai ser o lambda T meio. E o logaritmo de 2 do outro lado. Como eu apliquei esse logaritmo, eu tenho que T meio por lambda é igual a ln sobre 2. T meio lambda é igual a ln sobre 2. Eu apliquei o ln do outro lado. Então vou ter que T meio é ln sobre 2 por lambda. Então só preciso do tempo de meia-vida e da constante de decaimento. Isso facilita muito o cálculo. Facilita muito. E a gente vai perceber isso. A gente consegue trabalhar com os dois jeitos de equação, mas a gente consegue perceber que isso facilitou muito a ideia. Então aqui, como eu tinha falado antes, a gente tem os decaimentos, o tempo de meia-vida, dos elementos. Então urânio, tório, paládio, carbono, cada um tem o tempo de meia-vida. Então se você sabe mais ou menos quanto tinha no início, pelo tanto que você tem agora e pelo tempo de meia-vida, você sabe quanto tempo passou. Entendeu a ideia da importância do tempo de meia-vida?
Porque se eu falar assim, eu tinha tanto de urânio aqui, mais ou menos nessa época, e agora eu tenho esse tanto. Então decaiu essa quantidade. Se decaiu essa quantidade, o tempo de minha vida dele é esse, então passou tanto tempo. Você consegue, é como se fosse um relógio natural. Aí, o que a gente tem? Urânio, ele é o que tem o maior tempo de minha vida. 4,47 vezes 10 a nona. Anos. Então, 4,47 vezes 10 elevado a 9 é igual a esse número aqui, ó. Anos. Então, ele é o que tem a maior quantidade. E aí a gente tem tório, paládio, carbono. Aí tem urânio 235. Urânio 235. Então, tem o 238, obviamente. O urânio 238 tem esse tempo. E se você muda, se ele é um outro isótopo, então você tem outro tempo de meia-vida, tá? Não é porque é sempre o mesmo elemento que ele vai ter o tempo igual. Então o isótopo vai mudar, porque é basicamente a instabilidade do átomo, né? Então a quantidade de prótons e nêutrons que tem ali vai mostrar tipo, se ele vai perder, ganhar e etc. A gente vai entender como funciona. Na verdade a gente viu o decaimento na outra aula, né? Se eu não estou enganado. Atividade corresponde ao número de decaimento por unidade de tempo. Essa aula aqui é mais curtinha. Então, a gente vai ter o quê? A constante de decaimento e o número de núcleos radioativos, que é o N. Então, a gente tem a atividade radioativa. Tá? A gente vai ver a importância dessa atividade radioativa. Na próxima aula, a gente vai ter coisas falando dela. Então, cada elemento, principalmente os elementos mais instáveis, que são geralmente os elementos radioativos, ele tem uma certa atividade radioativa. Depende do número de núcleo e da constante. E também de acordo com a lei de decaimento, tá? Ele diminui com o tempo. Se a gente aplicar de novo a mesma ideia lá, porque o N é a taxa, né? Com o tempo. Se a gente aplicar o N é igual a E menos lambda T, a gente consegue chegar nessa relação. Então, A0 é a atividade no instante, T0 de referência, e o lambda é a constante de decaimento, e o T é o tempo. A unidade é o Becquerel do SI, e a gente também usa o Curie. O Curie é 3,7 vezes 10 a 10 Becquerel. Então, Becquerel é um segundo a menos 1, é um decaimento por segundo. É uma frequência. Aqui tem um exemplinho, a gente depois vai ver, vou colocar no vídeo separado só os exercícios, cada capítulo certinho separado, tá? Então depois a gente vê com mais precisão, mais um exemplo. Então a gente tem a evolução da família radioativa. Uma família radioativa é constituída por um nuclídeo e pelo conjunto nuclídeo do seu decaimento. Então, a família vai ser a sequência de nuclídeos que vai ter naquele decaimento. Então, o nuclídeo decaiu para outro, decaiu para outro. Então, essa sequência a gente chama de família. Então, a gente tem basicamente o quê? Se a gente tem um nuclídeo pai, decai no núcleo de instável filho, a gente tem uma constante de decaimento em relação ao decaimento do pai. Então esse nuclídeo decaiu. E depois ele pode decair de novo, porque ele decaiu no nuclídeo instável. Se ele decai no estável, ele meio que vai parar. Se ele decai no instável, ele vai continuar. Então aqui no caso o pai decaiu no estável. Então o nuclídeo P decai no estável. E a gente usa aquela mesma relação lá de decaimento. Então o primeiro decaimento, o próximo decaimento é o primeiro decaimento menos o... Na verdade, o segundo decaimento é o primeiro decaimento menos o decaimento anterior. Então a gente vai ter o decaimento atual menos o anterior. E aí a gente chega no decaimento do filho. Então aqui tem basicamente a evolução. Então do nuclídeo instável no gráfico, da página 7 mais ou menos. Então tem o tempo de semivida do nuclídeo pai.
e a relação dele com o nuclídeo estável. Então a gente tem o instável para o estável, eles são meio que o inverso. Por quê? Porque conforme ele vai decaindo, ele vai chegando no nuclídeo estável, tá? Então a gente, novamente, o DNDT, que é a taxa de decaimento. Então, se o nuclídeo P decai num F, que decai em outro, no N, a gente vai ter o quê? A mesma ideia. O atual retira do outro. Então a gente tem que DNDP, DNP, DT é menos lambda P, NP. Então ele vai ficar, quando a gente tem o DNF por DT, vai ser o de cima menos o lambda F, NF. Então a gente vai ter essa mesma sequência que a gente vai traçar. Depois vamos fazendo passo a passo essas partes matemáticas que ficam mais complicadas, mas o conceito é basicamente o que? Você vai ter um menos o anterior. Então você tem o decaimento do pai e depois do filho. E depois, quando você tira o decaimento do neto, mesmo esquema. Tá? Então, essa parte é um pouco mais confusa. Essa parte de família é um pouco mais confusa. E a ideia é basicamente o que? A gente tem, no exemplo ali, a evolução de uma família. Até chegar no estável. Então decai o pai, o filho, o neto, vai até o estável. No caso, o estável aqui a gente chega no chumbo. Tá? Bom, não sei se ficou confuso essa parte. Qualquer coisa depois a gente, nos exercícios eu vou tentar deixar mais claro. E a gente tem a relação de tempo máximo, que é dado justamente por essa expressão. A expressão acaba ficando mais tranquila. Por quê? Porque a gente tem a constante de decaimento do filho e do pai e a gente tem o tempo máximo. Então fica bem tranquilo. Então até na hora de a gente colocar aqui no exemplo, vai ficar mais fácil de enxergar. O equilíbrio radioativo. Quando a constante de decaimento do filho é maior que a do pai, então o tempo de meia-vida fica ao contrário, porque eles são inversamente proporcional. E a atividade radioativa é aproximadamente igual. Aí tem equilíbrio radioativo, equilíbrio circular. É quando o tempo do filho é muito menor do que o do pai. Então, por exemplo, aqui, no exemplo a gente tem um decaimento de 280 dias, um tempo de meia-vida de 280 dias, para outro com 68. Como o decaimento é muito diferente, então a gente tem um decaimento a gente tem um equilíbrio que chama equilíbrio secular, porque o decaimento é muito diferente. E quando a gente tem um decaimento, um equilíbrio, quer dizer, transitório, é quando o intervalo de tempo é aproximadamente igual. Então, do filho, quando ele decai, o decaimento é aproximadamente igual. O tempo de vida é meio que... o tempo de meia-vida é meio que o mesmo, tá? Não acaba sendo o mesmo, mas ele é meio que... como que eu posso dizer? A atividade é aproximadamente igual. Ele tem um equilíbrio, então tipo, ele tem uma transição meio que igual. Tá? Elas são equivalentes. Bom, basicamente nessa parte é isso. Esse finalzinho acho que ficou mais um pouco confuso. Mas eu vou tentar depois, a gente faz o exercício e vai observando mais ou menos como que funciona cada um, tá? Até a próxima.